Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Sou Pablo Sonati. Hoje é dia 19 de janeiro de 2026, segunda-feira. Vamos bater um papo nessa live aqui sobre algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Novamente veio à tona aquele caso do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, do Tarcísio, que Tarcísio e Michelle foram conversar com os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Talvez para tentar uma domiciliar para Bolsonaro, mas o que estão falando é que talvez o Flávio Bolsonaro talvez esteja sendo chantageado. A aposta seria o seguinte: olha, Flávio desiste da candidatura e em troca a gente manda o Jair Bolsonaro para domiciliar. Vou falar sobre isso também. Eu acho que é um acordo caracu. É mais um acordo caracu. Que eu acho que ele não deveria aceitar. Justamente porque o Flávio desiste, o Tarcísio talvez ganhe, e depois o Bolsonaro volte para a cadeia, fique em prisão domiciliar. Que é isso? Enfim, eu acho que não deve ser aceito esse acordo. Enfim. Tem também o caso que não para, né, gente? Não para. Deixa eu só subir um pouquinho meu microfone aqui. E deixa eu perguntar pra vocês se vocês estão me ouvindo bem, porque sempre que eu começo a falar, eu já não estou me vendo aqui. Não para o caso da esposa do Alexandre de Moraes. Parece que agora ela tinha alguns contratos com o Banco Master, mas na verdade era só um. E o único contrato que ela atuou, ela perdeu a causa. Cara, é corrupção assim explícita. Explícita. A corrupção do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes. Sabe? Fala assim, poxa, esses dias vieram falar assim pra mim, você tem coragem de falar. Eu não tô acusando ninguém de algo absurdo. O Dias Toffoli viajou com o cara no avião, com um advogado, num avião que era de um cara ligado ao PC. A esposa do Alexandre de Moraes recebeu 130 milhões, fez um processo e ainda perdeu. São corruptos, gente. Não tem medo de falar isso? O jornalista tem medo de falar isso? Talvez meu canal, que nem esses dias, eu tava tendo muitas visualizações, né? O canal passou de 100 mil inscritos, deve estar com 102 mil inscritos. De repente, sumiu as visualizações. Eu tô penando para chegar a 1000 visualizações, onde estava batendo 50 mil, 100 mil, 200 mil. Talvez é porque eu fale demais, porque eu não filtro, não fico que possível, gente. Que possível. Sabe? Entendeu? Então a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser dita, são corruptos mesmo. Vou falar da eleição em Portugal, o Ventura, né? Vai para segundo turno, candidato de extrema direita, como eles dizem. Não vai ser fácil, porque lá em Portugal, vou adiantar para vocês, em Portugal tem extrema esquerda, comunistas, depois tem o PSDB, seria mais ou menos isso, o PSDB, e depois tem o André Ventura. Eles, o Fernando Henrique lá, quem mais? Fernando Henrique, o Kassab, o Aécio Neves, que se diziam de direita. Não, tem esquerdista que fala, né, que o Fernando Henrique é de direita. Eles falavam, não, que nós somos contra a esquerda, nós somos contra o comunismo, etc. Só que assim que eles não foram para o segundo turno, você imagina o que? Então eles vão apoiar o André Ventura? Não, eles foram lá e apoiaram o Partido Comunista, socialista. Então é exatamente como no Brasil. Era o Teatro das Tesouras, esquerda e PSDB, que é tudo uma bosta. E agora que o André Ventura foi para o segundo turno, a máscara caiu. Por isso que vai ser difícil. Eu só espero que tá ruim a transmissão. Será que tá caindo? Minha internet não tá muito boa esses dias. Como que tá aí? Como que tá a transmissão? Aí tá chegando bem para vocês? Tá ruim? Como que está? Só resta saber se o povo vai comprar essa narrativa de que melhor apoiar o cara comunista, velho. Porque até então,
a gente tinha um contraponto. Eu falar por mim. Eu acho que grande parte dos brasileiros era a esquerda contra Aécio Neves. Eu votei no Aécio Neves contra a Dilma. Não que eu sabia, o Aécio Neves é outro bandido, né? Mas a gente votou. Porque a gente tinha ali, eles são antagonistas, são nada. São a mesma coisa. A mesma coisa. Os mesmos mal da sociedade. Em Portugal é a mesma coisa. Então eles fingiam que eram antagonistas quando alguém da extrema. Deixa eu atender aqui, ó. Você atendeu. Oi? Não sei, eu tô gravando. A amiga da minha filha. Enfim, quando o André Ventura foi para o segundo turno, a esquerda se rebelou, o centrão, né, se rebelou. Ao invés de ir pro lado do André Ventura, foi pro lado dos comunistas. É assim que funciona. E que mais que tem pra gente bater papo aqui? Tem o Donald Trump na Groenlândia também, querendo invadir a Groenlândia. O Donald Trump diz o seguinte, que se... O Donald Trump diz o seguinte, que se... Já que ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, então que ele não precisa fazer paz. Já que ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele não precisa de paz, ele pode fazer o que ele quiser. O Putin, com isso tá gostando dessa incursão do Donald Trump, essa tentativa, pelo menos, do Donald Trump anexar a Groenlândia nos Estados Unidos. Porque daí acaba, de certa forma, legitimando o que o Putin está fazendo com a Ucrânia. É uma bagunça. Eu estou escrevendo um texto, gente, mas é um texto um texto um pouco mais complexo, que trata de pobreza, economia, inteligência artificial, cadeias de emprego. Talvez ninguém assista quando eu fizer o vídeo, mas é muito interessante para as pessoas entenderem que o mundo, como a gente conhece, ele está à beira, o mundo como a gente conhece está à beira de uma mudança radical. E essa mudança radical consiste em dizimar a população. Hoje a população está em 8 bilhões, talvez levar a 600 milhões. E não é brincadeira. Se você analisar, o Elon Musk disse semana passada que daqui 5 anos a IA, o robô IA, vai ser mais preciso do que o melhor cirurgião que existe. Daqui 5 anos. Isso a gente está falando de cirurgião, hein? De um médico. Empregos que não precisa de inteligência nenhuma, ou muito poucas, como Uber, caixa de mercado, cara, tem tantos empregos que a maioria, pelo menos, a grande maioria vai ser desnecessário. E daí, o que vai fazer com 70% da população? O que vai fazer com 70% da população que não tem mais utilidade? O que vocês acham que eles vão fazer com 70% da população que não tem mais utilidade? A resposta é simples. Criar uma guerra, criar uma pandemia, dizimar a população. Eu acho que eu não vejo outro caminho para a humanidade, sinceramente. É complicado, é triste, é difícil, mas né, quem acreditou em Jesus e tudo mais esperava, né, o fim dos tempos. Então o fim dos tempos está chegando, e pelo andar da carruagem, pela evolução da IA, o fim dos tempos não vai em 10 anos. E já não é nem profecia, gente, porque antes a gente fazia profecias baseado em calendário maia, baseado em Nostradamus. Agora, a profecia da aniquilação, ela é matemática. Você vai ter as IAs fazendo tudo. Absolutamente tudo. Engenheiro, esquece, meu amigo. Acabou engenheiro. Arquiteto, talvez um pouco quando a pessoa é artista e criativa, mas a maioria vai acabar. Então você vê matematicamente uma população inútil. E quem vai sustentar essa população inútil? É uma cadeia de 3 pilares: produção, consumo e o ciclo que vai girar. Eu sou útil, eu trabalho,
eu consumo, eu gero economia. Eu não trabalho, quem vai me sustentar? Crédito social? É o que estão falando. É possível crédito social? É possível. Mas é um controle. É muito maluco, sabe? Antes era baseado em profecias de Nostradamus, o Apocalipse de João ou o calendário maia. Hoje não. A gente está vendo que o fim, ou pelo menos não um fim, mas uma mudança, né? Porque o apocalipse não significa o fim, significa revelação. Então você vê que a mudança é matematicamente e economicamente ali. 5, 10, 20 anos, olha, 20 anos acho chutando muito alto. Eu vou estar com 65, vou estar novo ainda. Enfim, deixa eu dar um oi pro pessoal aqui que tá chegando na live. Bom, as lives, pessoal, eu vou fazer a live com o assunto que eu tiver na cabeça. Vocês me perdoem. Eu vou falar um pouco de política e economia, porque não dá para entender a política se você não entender o que se passa no mundo. Daí você fica pensando, por que o Brasil é esse país que não dá certo? Por que a África é um continente que não dá certo? Por que existe o Oriente Médio, o Irã? Por que existem países ricos? Daí o Elon Musk ofereceu 6 bilhões, se não me engano, 6 bilhões de dólares, acho que é mais, um pouquinho mais. Depois eu trago a informação correta. Para a ONU, para o Departamento de Comida, né? Ó, quanto que precisa para acabar com a fome? Isso aí foi em 2022. Quanto que precisa para acabar com a fome no mundo? Daí, ó, 6 bilhões de dólares, alguma coisa assim. Acho pouco, né? 6 bilhões de dólares é muito pouco. Mas enfim, foi um número. Ele falou, tá bom, eu tenho esse dinheiro. Vamos fazer? Vamos acabar com a fome do mundo? Não, eles desconversaram. Por quê? Porque não há interesse. E não há um interesse de maldade apenas. Há um interesse econômico. Se eu for formado em Harvard, se você for formado em Harvard, se seus vizinhos for formados em Harvard, se todo mundo for formado nas melhores universidades do mundo, quem vai fazer os serviços braçais, doméstico, Uber, iFood, quem vai fazer? Não vai ter, porque eu não vou querer. Eu sou formado em Harvard, eu sou formado em engenharia na USP, eu sou formado em medicina, sei lá, no John Hopkins. Eu não vou querer ser motorista, eu não vou querer ficar fazendo trabalho de limpeza. Daí não vai ter ninguém. E eles sabem disso. Então precisa ter pobreza para equilibrar. Só que a IA veio para quebrar essa cadeia. A IA não está preocupada se precisa de pobreza ou não. Ela vai existir. E quando ela existe, ela vai tirar o emprego de todo mundo. Ela vai tirar o emprego de todo mundo. Deixa eu dar um oi, pessoal. Edilson Naves. Eu vou trazer esse assunto mais detalhado, com mais fontes, num próximo vídeo. Quem gosta disso, né? Edilson Alves. Boa tarde, Edilson Alves. Santo Roma Bolognese. JC versus IA. Em quem você confia? JC, eu não sei o que é JC. Você me explica melhor aí pra mim. Eu não tô entendendo a sigla aqui. Explica pra mim. Isso tudo igual fala do Marcos, tudo junto e misturado. Não entendi, mas enfim. É um monte de número. Boa tarde. Francisca Caldas. Moro aqui em Portugal e o Centrão não apoia ninguém. Aqui é uma eleição agora sem líderes apoiados. Estou fazendo campanha para o André. Vai sair muito bem. Será que o André ganha? Será que o André ganha? Será que vai migrar os votos do Centrão para o André e não para... Será que o povo tá de saco cheio mesmo? O Edilson Alves escreveu: a IA vai acabar com a humanidade, meu amigo. É tudo que se desenha que sim, né? Zezinho, boa tarde. Francisca Caldas escreveu: sem problemas, Bolsonaro sobreviverá até o final da campanha.
Talvez depois que acabar a campanha, sei lá o que vai acontecer com o Bolsonaro, né? O problema, o Bolsonaro acabou de ser preso, tá lá na Papudinha, que é praticamente uma casinha, um apartamentinho. Sei lá, deve ter o quê? Uns 30 metros quadrados ali, mas tem fogão, tem geladeira, tem tudo mais. O problema é o povo que tá preso do 8 de janeiro, velho. Esses aí, cara, já 4 anos preso, cara. 4 anos preso. Uma história, a marca, a cicatriz no Brasil, cara. Que o povo brasileiro vai ter que pagar muito caro por isso. Tomásia Santos, não desista, Deus é contigo, justiça divina não tardará. Conceição Mariano, isso chama chantagem emocional. E último aqui, Adeleuza Edileuza Scher vai sair sem Flávio desistir. Walter Marques, não desista, Flávio. A hora desses malditos está chegando. Vai ser terrível para eles. Espero que sim. Francisca Caldas é uma incógnita. Só no final. Enfim, vamos passar aqui para as notícias e depois eu vou passando uma live rápida aqui que eu tô fazendo para vocês. Bom, eu acho que eu já falei tudo. Já pode até acabar a live. Já falei tudo, já pode até acabar a live, porque já disse tudo, né? Daniela Lima, sobre as conversas entre Michele Bolsonaro, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Michele não foi sentimentalista, foi enfática ao relatar os problemas do Bolsonaro. Mas o que impressionou a todos foi que ela se mostrou em campanha, como um político profissional. Vou passar por algumas chamadas e eu comento. Acho que todos nós já estávamos desconfiados desse acordo, né? E agora com o Carlos levantando essa hipótese também, acho que o Carlos Bolsonaro levantou essa hipótese da Michele Bolsonaro junto com o Tarcísio estar articulando para tirar o Flávio. Moeda de troca, liberta Bolsonaro, só se o Flávio desistir. Porém, como eu já disse para vocês, é o acordo caracu. De tantos que o Bolsonaro já fez. Eu não sei se o Flávio devia fazer isso, não. Se ele fizer, a gente já sabe o porquê. Envolve esses dois grupos. De um lado, Michele, Tarcísio, com interlocução muito maior ali com o Supremo Tribunal Federal, trabalhando nesse sentido, sem ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes, e de outro lado, principalmente os dois dos filhos de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, numa atitude mais crítica, muito mais crítica ao ministro Alexandre de Moraes e muito mais crítica, por exemplo, a essa possibilidade de candidatura do Tarcísio. Eu estou aqui na tela, por exemplo, com a manifestação de hoje do Carlos Bolsonaro, que é típica do Carlos. Ele tem uma linguagem ali um pouco tortuosa, ele não dá nome aos bois e tal, mas ele insinua a existência, que todo mundo fala nos bastidores, de um acordo que envolva a ida do Jair Bolsonaro para prisão domiciliar, mediante a saída do Flávio Bolsonaro da disputa. Ou seja, para que Tarcísio de Freitas assuma a candidatura de direita. Olha o que ele escreve, Leandro. Se existe um acordo, confesso que não posso afirmar, mas todo movimento se torna a cada dia mais óbvio. Tentar anular Flávio Bolsonaro e desqualificar a carta do último presidente, que é a carta em que Jair Bolsonaro escolheu o filho Flávio Bolsonaro para ser o candidato, virou ponto de honra entre os envolvidos. Tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram um cheque, esperando depois tentar o checkmate. Então, mais um sinal, e dessa vez público, como é típico aí da família Bolsonaro, de uma divisão dentro da própria família, inclusive. Então, é uma questão que vai se resolver, e obviamente deve se resolver daqui a alguns meses, né? O prazo de desincompatibilização do Tarcísio para uma eventual disputa à presidência é no início de abril. Mas, apesar do discurso de unidade do Flávio, ainda há claramente uma divisão dentro da direita sobre a candidatura presidencial em 2026, Leandro.
Agora, Ranier, há por parte da família Bolsonaro uma falta de confiança, pelo menos foi o que eu escutei de alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma falta de confiança 100% com o governador daqui de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Esse é o motivo de um lançamento de candidatura por parte do Flávio Bolsonaro, né? Essa é a avaliação da família, de parte da família do ex-presidente? Certamente, essa desconfiança ela ficou pública, por exemplo, quando vieram a público as trocas de mensagens entre o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, lá naquela investigação sobre a tentativa de coação no julgamento da trama golpista. Tinha uma das mensagens em que o Eduardo Bolsonaro falava para o pai, por exemplo, que o Tarcísio sempre fica ali nos bastidores, que nunca ajudou o pai efetivamente no Supremo, só esperando o pai ele fala um palavrão, para assumir a candidatura a presidente. Então há essa desconfiança, sempre houve essa desconfiança em relação ao Tarcísio, porque a avaliação de parte desses aliados a que você se refere é que o Tarcísio, candidato, ele vai querer os votos do Bolsonaro, claro, porque sem isso ele se inviabiliza, mas ele representaria um governo muito mais daquelas forças políticas que a gente chama de centrão. Os partidos de centro-direita ali que comandam o Congresso, PP, Republicanos, PSD, MDB e União Brasil. Então, essa desconfiança ela é claríssima, Leandro, e já veio a público, e ela tende aí, mesmo quando se definir um candidato, seja ele o Flávio, seja ele o Tarcísio, ela tende a perdurar, pelo menos ali nos bastidores. Bom, aqui eu acho que todo mundo já sabe o que se passa, porque você frisar nessa imagem aqui, ó, Michele Bolsonaro junto com o Valdemar da Costa Neto. Esse é o dilema do povo brasileiro, né? Ter que votar numa pessoa ligada a Valdemar da Costa Neto. Deixa eu só aumentar meu microfone aqui, que eu acho que abaixou. Ter que apoiar alguém do lado dessas pessoas. E o Centrão e a Câmara dos Deputados, o Senado, eles querem o Tarcísio. A jogada do Bolsonaro de colocar o Flávio foi colocar uma carta na mesa, né? Colocar o Bolsonaro de novo no jogo. Se o Bolsonaro escolhe o Tarcísio, acabou. Se o Bolsonaro escolhesse o Tarcísio, acabou. Colocando o Flávio, ele tem ainda uma carta para jogar, uma carta para fazer, não chantagear, mas uma moeda de troca. Será que ele vai aceitar? O Flávio Bolsonaro está subindo bastante nas pesquisas, como mostra aqui, ó. Saiu uma pesquisa da Quaest. Nova pesquisa expõe os riscos da Frente Ampla em 2026. A primeira pesquisa Genial Quaest de 2026 mostra Lula na frente, mas com margens perigosas estreitas, na simulação mais expandida de primeiro turno do cenário. O que a gente tem aqui, ó? Fizeram uma pesquisa e o Flávio Bolsonaro aparece na frente do Tarcísio praticamente tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. O Flávio Bolsonaro aparece na frente do Tarcísio. Você vê o crescimento do Flávio Bolsonaro conforme vai surgindo tantos absurdos do Lula. Então você vai vendo o crescimento do Flávio Bolsonaro. Daria para ser melhor caso o Flávio Bolsonaro não tivesse tanta rejeição. Mas a Alexa fica tocando aí. Enfim, deixa eu continuar que tá difícil hoje. Então, seria melhor para o Flávio Bolsonaro se não tivesse tanta rejeição. Mas conforme for passando os dias, e chegando mais próximo das eleições, as coisas tendem a afunilar. O problema é quem conta os votos. Esse é o maior problema. Por isso que a gente precisa do auxílio do Donald Trump aqui no Brasil. Porque se ficar do jeito que está, o Lula já ganhou. Agora, se acontecer alguma coisa vindo do exterior, a gente pode ter uma diferença. Aqui a gente tem o cenário do segundo turno. Essa mesma Quaest,
essa mesma Quaest, que hoje dá 7 pontos de vantagem do Lula para o Flávio Bolsonaro, e hoje a gente está em janeiro, essa mesma Quaest, lá para setembro de 2022, dava o Lula 15 pontos à frente do Bolsonaro. E a gente viu que foi ali nos 45 do segundo tempo, quando entrou o voto do Alexandre de Moraes. Quer dizer, entrou o voto do Nordeste. Então, essa mesma pesquisa Quest dava o Bolsonaro 15 pontos atrás do Lula. E agora ela dá o Flávio Bolsonaro apenas 7 pontos atrás do Lula. Essa é a diferença. O Lula é um déspota. O Lula é um ser abjeto. É inacreditável, cara. Cara, o Lula, assim, é o ser... Eu não gosto nem de ouvir a voz daquele Satanás. Não sei como alguém vota, juro. Não sei como alguém vota. Alguém tem que ter feito pacto com o capeta pra votar no Lula, gente. Não é possível. Não é possível. Porque você fala assim, várias vezes alguém vem um esquerdista aqui, eu falo, entra ao vivo comigo e vamos debater. Ninguém entra, ninguém tem coragem. Porque não tem. Eles vivem numa narrativa, numa mentira, e se eles confrontam a verdade, eles não têm coragem. Então, e eu sempre desafio, ó, vai lá no meu canal, tanto no X, olha, meu canal tem 100 mil inscritos, vai lá, vamos debater, vamos trazer à luz o que está acontecendo. Tem coragem? Não vem. São covardes. Então é difícil, só completos malucos para votar no Lula. E Lula aparece menos bom em relação ao Flávio Bolsonaro, como apareceu com o Jair Bolsonaro, e a gente viu que houve um empate técnico ali, né? Na mão grande, né, cara? Na mão grande, sabe? Enfim, a leitura regional do 7º cenário mostra Flávio na frente no Sul, com 46 contra 25 de Lula. No Sul, cara, por isso que devia separar esse país. Por isso que devia separar, porque não é possível que a gente tenha que ficar sustentando aqueles candangos do Nordeste, velho. Tem morango do Nordeste? É os candangos do Nordeste. Não é possível. No Sul, o Flávio tá com 46 a 25. Semelhante a de 2022. No Sudeste, Flávio tá com 34 contra 31. Daí vem o Nordeste e fode o Brasil inteiro, velho. Desculpa o palavreado. Mas vem o Nordeste e desgraça o Brasil inteiro. É a mesma coisa de pôr um monte de favelado pra decidir o que vai acontecer num condomínio de luxo. Um condomínio é todo estruturado, regras. Você põe um monte de favelado, olha, vocês vão decidir quais são as regras desse condomínio aqui. Como assim, velho? Não dá. Não dá. Mas é por causa daquelas pessoas, por causa da pobreza daquelas pessoas, que esses desgraçados se mantêm no poder. Ah, me revolta, cara, me revolta, porque a minha cidade, o meu estado, a minha região é subordinada a um bando de analfabeto que não tem capacidade de votar, não tem capacidade. Não tem capacidade, eles não têm capacidade. Entendeu? Então é difícil. E agora eles querem inundar o Sul com os candangos lá do Nordeste, financiando. A mesma coisa que faz o Jorge Souza. Olha, tem método e tem financiamento. A China financia todos esses candangos do Nordeste que vai pro Sudeste fazer favela. Isso tem patrocínio do PT, é lógico que tem. Só que o dinheiro do PT, além da corrupção sistêmica que eles ganham, vem de outros países também com interesse em destruir o Brasil. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Donald Trump falou mesmo esses dias que a China envia dinheiro para essas ONGs, para esses militantes, e aqui no Brasil é a mesma coisa. No cenário de segundo turno, Lula vence Tarcísio 44 a 39, diferença de 5 pontos. E Flávio 45 a 38, diferença de 7 pontos. Algo com 11 milhões de votos. O percentual não somam 100% porque excluem brancos, nulos e indecisos. Enfim, tem aqui, ó, 45 contra 38.
do Lula contra o Flávio. Dá para crescer porque conforme o Flávio cresce, o Lula diminui, né? O Flávio não precisa fazer os 45. Conforme o Flávio vai crescendo, muitos dos votos, talvez... Aqui a gente entende assim, os votos do Lula muito difícil migrar para o Flávio. O que acontece é 15% dos brancos e nulos que vão decidir as eleições, cara. 15%. Se a metade desses aqui votar e votar no Flávio, já são 7. Já empataria com o Lula, né? 38 mais 7 já empataria com o Lula. Se a metade desses aqui forem votar e votar no Flávio, empata com o Lula. O problema é as caixas mágicas, que a gente sabe como que vai ficar no final, né? 50,1 pro Lula e 49,9 pro Flávio. Como aconteceu com o Bolsonaro. Enfim. É isso. Cabe ao povo, o cidadão brasileiro decidir e quem sabe o Trump fazer alguma coisa para melhorar a nossa situação aqui no Brasil. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Passando para o próximo tópico. Deixa eu ver essa notícia aqui que eu tinha separado para vocês. Uma ala do STF avalia que Alexandre de Moraes pode autorizar a migração de Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. É a mesma coisa que eu tava falando. Mas uma ala do STF avalia que Alexandre de Moraes pode autorizar a migração de Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar diante de agravamento do seu estado de saúde. Eu acho que o Bolsonaro só vai para a prisão domiciliar se tiver algum acordo ali. Caso contrário, eu acho muito difícil. Passando para o próximo aqui. Perícia no... esse aqui já é do Banco Master. Outro assunto do Banco Master. O que a gente tem no Banco Master, cada enxadada que você dá é um monte de minhoca que vem. Cada enxadada que você dá no Banco Master é um monte de absurdos que a gente vê. Agora surgiu, eles estão falando o seguinte: vamos averiguar o celular do André Vorcaro, do Daniel Vorcaro, desculpa, e ao pavor de Brasília. Assim que sair a perícia do celular do André Vorcaro, vai derrubar o sistema. Os mesmos advogados, a mesma ala que está atuando no caso do Banco Master, é a mesma que derrubou a Lava Jato. Os mesmos advogados, as mesmas pessoas, os mesmos juízes, o mesmo STF que acabou com a Lava Jato, é o que está agora no Banco Master. Pode aparecer o ministro transando com um orangotango. Não dá nada. Não dá nada. O povo vai continuar na boa. Pode aparecer os ministros deitados numa cama cheia de dinheiro e garotas do job. Não vai dar nada. Não dá nada. Nada. Eles acabaram com a Lava Jato. O sistema veio mais forte. Quando foi acabado com a Lava Jato, tinha que ter posto um basta. Não pôs. Não vai dar nada. Nada. Esse é o absurdo. É gravar um vídeo, fazer uma live falando que não vai dar nada. A única esperança é que o Trump faça alguma coisa. Caso contrário, não há esperança para o Brasil. Não há esperança para o Brasil. O povo não vai fazer nada. Esse ano, você acha que em ano de carnaval, Copa do Mundo e eleição, o povo vai fazer alguma coisa? O Gustavo Gaia está sendo criticado pra caramba, né? Porque ele recebeu uma cobrança para sair das redes sociais e fazer alguma coisa. E tá certo, ele não faz nada mesmo. Eles são parlamentares, sabe? Os parlamentares tinham que estar instigando a população. Pessoal, vocês estão sendo roubados. Vocês têm duas opções. Eu tô aqui, eu sou voto vencido, o Brasil não existe Constituição, não existe nada. Ou o povo sai para as ruas e derruba o sistema, ou eu vou ficar aqui ganhando meus 40 mil e vocês ficam aí se lascando. Se eu fosse um deputado, eu falaria isso. Gente, eu não posso fazer nada. A democracia é uma fachada.
sabe, ele deixa alguns de direita entrar para fingir que tem uma democracia, mas sabe que o sistema controla tudo. Então eu viria a público e falava, gente, eu tô ganhando 45 mil por mês, eu não posso fazer nada. Então é o seguinte, ou a população vai para as ruas e eu vou junto. Onde que a gente vai? Vai fazer igual o Nepal? Eu vou junto. Ou a população vai para a rua e faz isso, ou ninguém faz nada e eu vou ficar aqui ganhando meus 45 mil por mês. Tá bom? Ele nem o prestígio ele ia perder. Se um deputado ou um senador falar isso pra mim, olha, vamos nepalizar essa bosta, ou o povo vai, ou eu vou ficar aqui ganhando meus 45 mil, porque eu não tenho o que fazer sozinho. Eu ia dar prestígio pra esse cara. Eu ia falar, ó, pelo menos ele tá sendo sincero. Ele tá falando, ó, não posso fazer nada, tô recebendo e vocês estão se ferrando. Vamos, eu vou junto. Não dá, cara, não dá. Ai, é difícil. O Gustavo Gaia fala uma coisa sincera pra vocês. Eu não entendo como o povo brasileiro... Você vê que o povo brasileiro é estúpido quando você vê um vídeo dele com 1 milhão de visualizações. Você fala, pô, cara, o Gustavo Gaia não dá, cara. Gustavo Gaia não dá. Nem o Bolsonaro gosta dele. Não sei se eu vou achar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu postei tanta coisa. Tem um vídeo aqui que eu tinha postado do Gustavo Gaia que o... Eu postei tanta coisa. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Chegou. Aqui, ó. Ele tá sendo escrachado, velho. Nem o Bolsonaro. Ele tá aqui, ó. Puxando o saco do Bolsonaro. Tá puxando o saco do Bolsonaro e o Bolsonaro não tá dando nem atenção pra ele. Olha lá, ó. Sabe aqueles políticos... Sabe aquele... O Gustavo Gaia é aqueles políticos, cara. Eu não quero dividir a direita, não, cara. Mas o problema é que o vídeo que ele fez na última semana foi a gota d'água pra muitos que estão criticando ele. Que só fica de videozinho. Esse aqui sim, só fica de videozinho. Nem o Bolsonaro vai com a cara dele. Tá concentrado, é polícia. Sabe, é aquele cara chato, velho. Aquele político chato, aquele político puxa-saco. Sabe, a família dele inteira é abjeta, cara. A família inteira é abjeta. É só você pesquisar a família dele aí, você vai ver de quem que eu tô falando. Então não espero muita coisa diferente. Igual a família do Hugo Mota, a família do Alcolumbre, tá tudo envolvido em corrupção. Então eu não espero muita coisa. Só que eu me admira. Esses dias eu conversei com um farmacêutico, ele falou, olha, o Gustavo Gaia é um cara legal, poderia ser ministro do STF. Cara, é muita loucura, velho. Muita loucura. Ou seja, o povo ainda está alienado. Enfim. O que eu tava falando mesmo? Sobre o André Vorcaro. Daí saiu aqui. É o que eu falo pra vocês. Vai dar em nada, mas vamos ler. Cadê aqui? Escritório da Mulher de Alexandre de Moraes. Deixa eu pôr minha cara pro outro lado aqui, ó. Escritório da Mulher de Alexandre de Moraes perde única ação na qual defendeu o Banco Master. Ai, gente, o povo é otário demais. A gente sustenta esses vagabundos, cara. A gente sustenta esses corruptos. 129 milhões. Instituição financeira e CEO Daniel Vorcaro foram derrotados em processo contra Vladimir Timmerman, que denunciou fraudes financeiras. Ela foi lá defender e perdeu. Uma disputa judicial que envolve o Banco Master e o CEO Daniel Vorcaro resultou em uma derrota para ambos nos tribunais da Justiça de São Paulo depois de apresentarem uma queixa-crime contra Vladimir Joelsa Timmerman, fundador da ESH Capital, em outubro de 2024. Esse processo foi o único conhecido no qual a instituição financeira e o empresário foram defendidos pelo escritório da Viviane Baixe de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal de Moraes e seus filhos. E o único, 129 milhões, velho, 129 milhões para um processo e perdeu. Se eu falasse tudo que eu... Olha, nessa live eu já tô falando coisa que já pode me dar um problema lascado. Mas se eu falasse tudo que eu sei, tudo que o povo brasileiro sabe... Cansa demais. Deixa eu... Pô, tem uma fala aqui do Pavinato que eu gostei. Deixa eu ver aqui, ó. Falando do Dias Toffoli. Escuta só. Deixa eu só pôr aqui mais bonito pra você.
Ah, vou pôr assim mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Se formou em Direito, não passou em concurso nenhum, tomou pau, nunca escreveu um artigo jurídico, nunca escreveu um livro, não tem uma pós, não... Ele tá falando do Dias Toffoli, do currículo do Dias Toffoli, presta atenção. Se formou em Direito, não passou em concurso nenhum, tomou pau, nunca escreveu um artigo jurídico, nunca escreveu um livro, não tem uma pós, não tem um mestrado, não tem um doutorado, nunca deu aula em faculdade de Direito e foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas você me pergunta, que porra é essa? Eu te respondo, isso é um juiz inválido, inconstitucional, porque é a Constituição que exige para ser ministro do Supremo, para que ele não perca a supremacia. O cara tem que ter notável saber jurídico. Pensa na lógica das bancas acadêmicas. Quando você vai ser mestre, tem lá uma banca de mestres para te examinar, mas não pode ter lá uma pessoa que não seja mestre. Na sua banca de doutorado, você tem que ter doutores ou catedráticos. Você não pode ter uma pessoa sem doutorado para analisar a sua tese de doutorado. E aí você pega um advogado que tenha pós-mestrado, doutorado, livre docência, cátedra numa faculdade, ele escreve uma defesa para ser julgada por alguém que tomou pau em exame para juiz, não tem pós, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem livro publicado, não dá aula em lugar nenhum e não tem sequer um artigo de relevância publicado. E é corrupto. A supremacia do Supremo é isso. Como foi parar lá? Política. Ele era advogado do Partido dos Trabalhadores, foi alçado a um cargo no governo Lula, e desse cargo do governo Lula, ele foi indicado ao STF, e aí o Senado tem que fazer a sabatina. Desculpa, a sabatina do Senado e nada é a mesma coisa. Uma banca de TCC de uma faculdade de 5ª categoria prestes a ser desqualificada pelo MEC tem mais seriedade do que a sabatina para um ministro do Supremo no Senado. E depois do Toffoli, passou boiada, e a gente tem aí um festival de nomes que não tem notável saber jurídico. Ah, cansa, cara. Cansa. Por isso que o meteoro deixou de ser medo para ser esperança. O meteoro deixou de ser medo para ser esperança. Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui do chat, deixa eu ver como que tá, se tem alguém assistindo ou se eu tô falando pras baratas. 87 pessoas na live, muito obrigado a todos que estão acompanhando. O STF tinha que ser concursado e não indicado de ninguém. Além de concursado, não podia ser vitalício. Um cargo de no máximo 8 anos. No máximo. Mas essa é a ditadura, gente. Uma das características da ditadura é a não alternância do poder. A não alternância do poder caracteriza a ditadura. Putin não sai, Xi Jinping não sai, Kim Jong-un não sai, Maduro não sai, o chifrudo lá de Cuba não sai, esqueci o nome dele. Entendeu? Ditaduras não têm alternância de poder. Aqui a gente tem uma mentira de democracia que as pessoas acham que escolhe o candidato e sabe que é mentira, enquanto o STF não tem alternância de poder. Entendeu? Então, primeira coisa, o STF tinha que ser 8 anos no máximo, igual senador. Talvez, até voto popular. Tudo bem que o povo não tem capacidade para escolher, mas sei lá. Mas que seja, pelo menos 8 anos. Pelo menos 8 anos. Você tá louco, velho. E tem tapado que ainda acredita que se trata de justiça. Viva a democracia. A democracia no Brasil, cara, só vai ser democracia quando o povo acordar e fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Caso não aconteça, então já era. Eu não sonho mais. É difícil, meu. Edilson escreveu currículo do Toffoli igual Cássio Nunes. Não, falando em Cássio Nunes, lembrei do André Mendonça. Aqui, ó, rapidinho pra vocês aqui, ó. Tá aqui no Paint, aqui, ó. Aqui, ó. Não, escuta só. Falando, daí você fala, porra, vamos escolher um presidente pra escolher um juiz do Supremo bom. Daí o Bolsonaro vai lá e enfia 2 merda lá. Bolsonaro vai e enfia 2 merda. Mendonça concede prisão domiciliar a suposto diretor financeiro de fraude do INSS.
Vê se não estamos lascados. Só um trechinho. Elisa, na semana passada ele teve de ir ao hospital autorizado pelo ministro André Mendonça, que é relator desse inquérito, dessa investigação sobre as fraudes do INSS lá no Supremo Tribunal Federal. E no hospital ficou constatado o seguinte: ele foi submetido a um procedimento de cateterismo e angioplastia com implante de stent depois que ficou constatada uma isquemia miocárdica provocada por uma obstrução de 90% das artérias coronárias dele. Então, devido a um estado grave de saúde, com risco efetivo de morte apontado pela... O que eu digo é o seguinte, eu não sei se esse cara aí... Agora, o problema é esse, depois que vai preso, todo mundo fica doente, né? O problema é que o André Mendonça e o Nunes Marques não bate de frente com o Alexandre de Moraes. Não bate de frente com o Gilmar Mendes. Não dá, gente. Não dá. Terrivelmente... Não dá. Entendeu? Daí o Bolsonaro tá tentando prisão domiciliar e sendo chantageado. O André Mendonça vai e concede domiciliar o diretor financeiro de fraude no INSS. Os caras são tão ricos que ele fala pro médico: inventa qualquer coisa em mim. Olha, o médico pode ter falado: você precisa pôr um stents aí, né? O stent ele dilata a veia, tipo uma redinha, né? Pra não entupir. O médico fala: você precisa fazer. Não dá, tô trabalhando muito, tô roubando muito, não dá tempo de eu parar pra ir no médico, não. Eu tenho muita coisa pra roubar. E o cara vai preso. Ô, doutor, então, vamos inventar aquele negócio lá? Vamos fazer agora, que daí eu consigo uma domiciliar. Você tá entendendo? Deixa morrer na cadeia, velho. Deixa morrer na cadeia. Deixa morrer. Não estão deixando o Bolsonaro. Deixa morrer. Vamos pro pau. Olho por olho, dente por dente. São quantos bilhões o Banco Master roubou? Junto com o INSS. E tem mais. O caso do Banco Master, eu já disse pra vocês. Eu fui um dos primeiros aqui. Eu trabalho com o mercado de criptomoeda e já passei por vários ciclos de crash, que são problemas, né? Quebras de corretoras, quebras bancárias, várias coisas. E geralmente a quebra de um banco ocasiona para outros. O Nubank tinha bilhões em CDBs no Banco Master. Prefeituras inteiras colocavam o fundo de previdência no Banco Master. A família do Itaú, Stubble, né? Acho que era Stubble. Carne e unha com o governo do Lula, apoiador. O que está sendo dito é o seguinte: outros bancos vão quebrar? O Banco Central acabou de mandar uma carta para o Banco Público de Brasília, que é o BRB, dizendo que ele está com insuficiência patrimonial. Ou seja, o Banco de Brasília está com um problema no caixa por causa também do Banco Master. Galera, será que esse caso do Master pode ser o começo do efeito dominó com outros bancos? Porque para que... Antes de soltar, eu não sei se é o efeito dominó, mas o que eu posso afirmar para vocês: o caso do Banco Master é só a ponta do iceberg da corrupção bancária no Brasil. É só a pontinha. O Banco Master é só a pontinha. Quando você pegar Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vários outros bancos, você vai ver o tamanho que é essa fraude bancária. Você vai ver o tamanho. Por quê? Porque é impossível trabalhar no Brasil se você não ceder, se você não arregar, né, dar o arrego para os políticos corruptos. Então, se o Itaú está tendo lucros absurdos, se a Caixa Econômica é estatal, o Banco do Brasil mais ou menos estatal, mas se outros bancos tentam trabalhar, tentam funcionar, eles precisam pagar arrego para os políticos e juízes corruptos. É quase que natural. Uma empresa aqui no Brasil é assim. Então, o Banco Master é a pontinha do iceberg do esquema de corrupção bancária desse país. Pode quebrar outros? Pode quebrar o povo. Uma coisa eu tenho certeza: a única coisa que pode quebrar é o povo. Começo do efeito dominó com outros bancos. Porque, para quem não sabe, o Master foi aquele banco que quebrou no final do ano passado,
deixou 1,6 milhão de pessoas esperando receber o dinheiro de volta, mas agora a Polícia Federal descobriu que o problema é muito maior do que todos imaginavam. E descobriram que entre 2023 e 2024, o Master emprestava bilhões de reais para empresas fantasmas. Aí essas empresas pegavam esse dinheiro e aplicavam em fundos de investimento da gestora REAG. E depois esses fundos compravam ativos que não valiam nada por preços altíssimos e no final o dinheiro voltava para o próprio Master em forma de novos investimentos. Era quase como se fosse um ciclo que se retroalimentava. Só que acontece que o Banco de Brasília também colocou vários bilhões no Master nos últimos anos. E o Ministério Público já disse que vê indícios de fraude nessas transferências. Ou seja, o Banco Público de Brasília pode ter sido usado para tentar salvar o Master e acabou se queimando junto. Vocês lembram de todo aquele caso de um comprando o outro, que ia rolar, não rolou e tudo mais. E para você ter uma ideia do tamanho do problema, as ações do BRB caíram 90% nos últimos 5 anos. E o pior é que a REAG, que é a gestora que estava no meio do esquema, também foi liquidada na semana passada. Então não é só o Master que caiu, já são 2 instituições grandes que estão com problemas financeiros e o BRB pode ser a terceira. O grande problema dessa história toda é que o FGC acabou de começar a pagar os investidores do Master nesse final de semana. Então eles vão ter que desembolsar 40 bilhões de reais para pagar os CDBs do Master. E isso daqui é 1/3 de todo o dinheiro que o fundo tem. O FGC é uma parte do resultado de todos os bancos do Brasil que vai para esse fundo para garantir que o sistema vai ser mais seguro no Brasil. Então, se a situação piorar e outros bancos começarem a ter problemas, o FGC pode não dar conta. E aí a gente vai ver um problema sistêmico no mercado financeiro no Brasil. Vai ser uma loucura se por acaso isso acontecer, tá? Então parece que essa história toda do Master só está começando. Se saírem mais atualizações eu vou avisar vocês por aqui, então... Bom, eu já falei isso desde o primeiro dia. Quando quebra um é porque não existe um banco quebrar sozinho, gente. Não existe um banco quebrar sozinho. Não existe um banco fazer cagada sozinho. É preciso de várias coisas para um banco quebrar. 1/3 do FGC vai ser usado para cobrir o rombo do Banco Master. 250 mil por CPF. 250 mil, cara, é um carro mais ou menos hoje em dia. 250 mil, imagina o tanto de gente que perdeu. Só que talvez quem estava lá no Banco Master eram tantos corruptos que eles nem ligam. Perdeu, mas tudo bem. Mas enfim. 14 horas e 56 minutos. Vamos passar rapidinho aqui só para eu comentar as eleições em Portugal. E depois eu já encerro a live. Socialista e candidato da direita radical. Ele fala socialista e candidato da direita radical. Por que não coloca esquerda radical contra a direita radical? Não, socialista, porque social quer dizer que pensa no social da sociedade. Vagabundo. Socialista e candidato da direita radical vão ao segundo turno da eleição para a presidência de Portugal. O candidato António José Seguro, ex-secretário-geral do Partido Socialista, foi o mais votado nas eleições presidenciais este domingo, dia 18, em Portugal, com 31,12% dos votos, e vai ao segundo turno em 8 de fevereiro com André Ventura, do Partido Chega, de direita radical. Como são cornos, né? Desculpa falar, gente, eu não aguento, mas são muito cornos, né? Ele é socialista, mas é de direita radical. Que obteve expressivos 23,53% dos votos. Em terceiro lugar, ficou com 15,99% dos votos o João Coutrin de Figueiredo, eurodeputado de Iniciativa Liberal. Liberal, como diz o Olavo de Carvalho, é o cara que só fica esperando um negócio do comunista, né? Eu não vou falar aqui porque é palavrão, o Olavo de Carvalho era boca suja. O liberal, todo liberal é o cara que está esperando... Vocês sabem o que, né? Entrar do comunista. Seguido pelo almirante Henrico Gouveia e Melo, independente, que ganhou notoriedade ao coordenar a campanha nacional de vacinação contra a Covid. Esse é outro problema aqui, ó. Ele é o Henrique Gouveia, é independente, candidato independente. Quem está querendo fazer voto independente é o Abraham von Traub, fazer igual ao Portugal. Ele até tem umas ações aí, uns processos, processando os ministros pelo mundo aí. Candidatura independente é complicada, mas vamos lá. Parece bom, mas é complicado.
Não é assim, resolver. Imagina, candidatura independente, vai ter tanto louco se candidatando. É difícil, cara. É difícil. Como que você vai fazer candidatura independente no Brasil? Você vai ter Padre Kelmo, quem mais? O Cabo Daciolo, sabe? Todo mundo tem direito de concorrer? Tem, mas tem que ter um funilamento para não chegar na bagunça, né? Enfim, é complicado essa coisa de candidatura independente. Não é fácil resolver. Parece bom, mas tem que trazer na prática como que vai funcionar. Mas enfim, o candidato independente ganhou notoriedade ao coordenar a campanha nacional de vacinação contra o capeta vindo da China. Vocês sabem qual que foi, né? Ou seja, só de coordenar a campanha nacional de vacinação já mostra que o cara é um chifrudo. Desculpa, gente, eu não tenho paciência com esses caras. Não tenho. Pessoal que ficou incentivando, obrigando o pessoal a tomar a picada, não tenho paciência. Não tenho paciência com esquerdista, nem com comunista, nem com socialista, nem com pandemínio. Não tenho paciência. Para mim é uma cambada de doentes mentais maldosos ou pessoas com muito... Igual aquela Natália Pasternak e aquele Átila Tamarindo. Agora estão caladinho. Eles estão caladinho. Falaram que vai morrer um monte de gente. Natália Pasternak, aquela louca, biruta, apagou. Ela teve coragem de apagar todas as postagens dela de tanto absurdo que ela falou na época da pandemia. Canalha Pasternak, não é Natália Pasternak, é Canalha Pasternak. Enfim, vamos somar os pontos aqui, ó. 16 mais 12, então nós temos aqui 28, 28,5. Se você pegar esses 28,5, tem mais algum aqui? Em quinto ficou mais 11, então 30, 38. Dá pra, se a maioria dos votos migrar para o André Ventura, tá 31 contra 23, pode ser que o André Ventura ganhe. Tem muita gente de Portugal que não gosta dele. Mas até então, sei lá. Eu sempre vou torcer pro cara que fale que é extrema direita radical, do que um socialista, né? Socialista, o socialista não é radical, né? Olha que os malucos estão fazendo lá nos Estados Unidos contra o ICE. Olha o que os fazem pelo mundo inteiro. Isso não é radical. Enfim, o que diz uma outra matéria aqui, se migrar os votos para o André Ventura, o André Ventura tem chance. Será que ele vai vencer? É voto impresso, então se o povo quiser, dá. É voto impresso, então se o povo quiser, dá. Tem uma outra matéria aqui, deixa eu ver onde que eu salvei aquilo. Aqui, ó. Essa outra matéria aqui diz o seguinte: ultradireitista. Puta que pariu, velho. Desculpa, mas ultradireitista. O que é o ultra? Eu lembro do Ultra 7. Mas ultradireitista é de amargar, né, cara? Ultradireitista lidera a votação de portugueses no Brasil. Ele enfrentará a socialista no segundo turno. Ultradireitista, mas socialista. Ai, como dá raiva desse povo. Hipócritas, canalhas, raça de víboras. Aqui, o que essa matéria diz? Que os portugueses no Brasil, a colônia portuguesa aqui no Brasil, lidera votação para o André Ventura. Agora não dá para saber, né? Se os lá de Portugal também vai ser assim. A gente vai ver os próximos dias o que vai acontecer. As eleições de segundo turno, deixa eu ver se está a data aqui, ó. Vai ser em fevereiro, né? Deixa eu pôr para vocês lerem aqui rapidinho para a gente já encerrando. Mais votado nesse domingo, Seguro se apresenta como candidato moderado e fez campanha apelando a voto útil da esquerda. Mais votado, Seguro se apresenta como candidato moderado. Ai, meu Deus do céu, né? Voto útil da esquerda, voto inútil da esquerda, né? Você quer o voto da esquerda para destruir alguma coisa. Quem pede o voto da esquerda é porque quer destruir alguma coisa.
Com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar 8 de fevereiro, quando vai ser o segundo turno. O segundo turno das eleições serão em 8 de fevereiro. E daí? E é Portugal, que eu tô no Brasil. O que isso quer dizer? Deixa eu pôr aqui o chat pra gente ver. É fogo, velho. Ultra Mega Blaster Galáctico de direita. A direitista. Eu vou ler aqui os comentários, mas só concluindo aqui. O que tem a ver a eleição de Portugal-Brasil? A gente tende uma mudança de direita no mundo porque o mundo virou muito para a esquerda. Só que, vou ser muito sincero para vocês, eu acredito que o mundo está chegando ao ponto final, sabe? Eu acredito que o mundo está chegando ao ponto final e essa coisa de eleição, de escolher presidente, de tudo mais, não passa de um sabe? O trivial até acontecer a mudança. Eu acho que não temos mais 10 anos desse mundo que conhecemos, não. Então, mas a gente vai tentando, né? Portugal, se direita ganhar em Portugal, a gente já vê a América Latina inteira virando de direita. Se Portugal também, daí a gente vai ver outros países também acontecendo. Então, sei lá, a gente torce por um mundo melhor, né? Independente se é Portugal ou não. Se o Brasil degringolar de vez, a gente tem para onde fugir. Embora eu não gostaria de morar em Portugal, não. Vamos ler aqui os comentários de vocês e dar tchau. Hora de dizer tchau. Vou estar rindo aqui, eu não sei nem o que está acontecendo. Eu vi Leite escreveu Ultra Mega Blaster Galáctico. Não entendi, mas vamos lá. Mal Carmo, Paulo, sou filho de baiano, me diga como mudar a visão que se tem do Nordeste quando mais de 70% da região vota na esquerdalha. É complicado, cara, é complicado. Poxa, o pessoal lá da Brado, lá, tudo amigo. Aí quando a gente fala do Nordeste, não é assim, acabou, não é? Tem muita, eu conheço muita gente da Bahia, do Nordeste, que são pessoas maravilhosas, entram na live e falam assim, pô, Pablo, eu tô aqui no Ceará e é verdade que você tá falando. São pessoas que conseguem enxergar, cara. Só que o problema é que a maioria é o caos, a maioria é o voto do inútil, o voto das pessoas que tem o mesmo peso que o nosso, que não deveria. Não deveria. Primeiro, que presidiário não deveria votar. Segundo, que deveria ter peso por estado, igual acontece nos Estados Unidos. Estados pêndulo. O São Paulo seria um estado pêndulo. Minas Gerais seria um estado pêndulo. Nordeste, você pega Bahia, Sergipe, Ceará, deveria ter deve ter um peso. Daí divide, olha, ganhou, o Bolsonaro perdeu, igual nos Estados Unidos. Às vezes o presidente perde na maioria absoluta, mas ganha no estado pêndulo. O São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Deveria ser simples. O estado que mais produz tem mais peso do que o estado que menos produz. Sendo assim, acabou o Nordeste. Porque aqueles caras lá recebem mais do que produzem. Então é fácil, a matemática é fácil. O estado que mais produz, São Paulo, vamos supor, São Paulo tem peso 10. Maranhão tem peso 2. É justo, é justo. E eu digo para vocês, maranhenses e nordestinos, se fosse assim, o Maranhão ia ser muito mais próspero do que é. Se fosse assim, o Nordeste ia ser muito mais próspero. Porque você tem uma favela e tem um condomínio de luxo. Você quer que a favela administre o condomínio de luxo ou, melhor, que o condomínio de luxo administre a favela? Aqui na região tem uma tal da Elbor, que constrói prédios, pátios e tudo mais. Você prefere que a Elbor administre a favela ou que a... Vamos supor, você tem um empreendimento. Você prefere que a Elbor administre seu empreendimento ou a favela administre seu empreendimento? É lógica pura. E eu digo mais. A administração feita corretamente por esses lugares
ajudaria a própria favela a desenvolver. Só que a esquerda desgraçada, ela não quer que a favela desenvolva, ela não quer que o Nordeste desenvolva, porque senão ela perde, ela deixa de existir. Esses demônios da esquerda. Eles falam que a direita não quer. A riqueza de São Paulo, o investimento do Sudeste, se conseguir tirar os controladores esquerdistas do Nordeste, iria irradiar a riqueza do Brasil para lá. Só que quando você arranca de uma maneira praticamente roubada a riqueza do Sudeste para o Nordeste, primeira coisa, vai para a União. Já lá em Brasília já fica a maior parte dos nossos impostos. Depois manda umas migalhas para o Nordeste. O roubo vai nos estados, nas prefeituras, nos municípios. O povo não recebe nada. É igual o Elon Musk falou. Olha, quanto que precisa para acabar a fome do mundo? Precisa de tanto. Eu tenho esse dinheiro. Quer? Não, não quero. Não quero que você acabe com a fome do mundo. Não quero que o Nordeste desenvolva. O PT não quer que o Nordeste desenvolva. Mas eu vou falar isso para quem, cara? Para vocês que estão me assistindo? Vocês sabem disso. É difícil, viu, cara? Difícil. Quem recebe Bolsa Família não pode votar. Quem recebe Bolsa Família não pode votar. Preso não pode votar. Funcionário público não pode votar. Minha esposa é funcionário público e ela concorda com tudo que eu falo. Ela fala, como que alguém que recebe Bolsa Família vai votar, cara? Político não devia votar. Político não pode votar. Funcionário público não vota. Recebeu auxílio, não vota. Mas daí não tem compra de votos. Daí não tem, né? Compra de votos. O Alvio Leite escreveu, não assisto mais. Eu acho que ele não vai me assistir aqui. O Nordeste, infelizmente, destruindo o país. Quando entra o voto no Nordeste, entra a avalanche de merda. E destrói, vira o Brasil inteiro um esgotão. É a gente tirando, é o pessoal do Sudeste tirando a água do barco e o povo do Nordeste enfiando água no barco. E é assim, cara, é uma guerra. Enquanto estão tentando tirar a água do barco, o Nordeste está jogando água no barco. Fábio Pepe, o problema aqui é a Bolsa Esmola. Quem vai votar contra quem deposita grana direto em sua conta? Exatamente. Vamos ver aqui, dar tchau pessoal. Paulo Roberto, o Nordeste não é... O Paulo Roberto escreveu o seguinte, o Nordeste não é esquerdopata, somente 99,99% da população de lá é esquerdopata. O que sobra é de direita canhota. Por isso que existe mais prosperidade lá. Não é esquerdopata, 99,9% só. Paulo Ribeiro, seguia você, admirava seu trabalho, mas agora você generalizando habitantes do Nordeste, como se todos por aqui fossem de esquerda e analfabetos. Você chega a ser ridículo e idiota, melhore sua visão. O Paulo Ribeiro, eu não vou ficar dando justificativa não. Se você acha isso, vai tomar no seu cu. Se o cara me segue, mas não me conhece, então que se foda, vai embora e continue. Não vou ficar me justificando, não. Sakura, 250 mil é uma boa casinha popular aqui na minha cidade. 250 mil aqui na minha cidade, você não compra nada. 250 mil aqui na minha cidade, você não compra nada. Infelizmente. Eu não sei onde você mora, Sakura. Júnior Moura, o filho do Lula vai ficar solto e rindo de nós. Exatamente. Edson, eu acho que Bolsonaro só sai da cadeia no caixão. Enfim, gente. Eu não tenho mais paciência não, tá, gente? Vera Fagundes, eu assisto você, Pablo. Adoro você. Hiper certo. Obrigado, Vera Fagundes. O cara vem falar que eu generalizei os nordestinos. Não tem nada a ver de generalizar. Eu tô generalizando. Não é generalizar. Você coloca uma região que realmente atrapalha o país. Ninguém se salva, lógico que tem gente que se salva, como eu disse, o pessoal
da Brado, que é de direita, um monte de gente que eu entrevisto no canal aqui, que participa das lives, que são da Bahia. Só que eles têm uma visão que eles falam assim, é verdade, Pablo. Os meus conterrâneos, né, falando lá do Nordeste, os meus conterrâneos acabam prejudicando o Brasil e a mim também. Ai, não, você está generalizando o Nordeste. Ai, você me ofende desse jeito. Dá, cara, não tem como. Não tem como. É preciso ter maturidade e falar o seguinte, olha, você entendeu o jogo do Brasil? Você entendeu como funciona? Entendi. Então, nada mais vai te abalar a não ser a corrupção. Ai, o Bolsonaro fala muito palavrão. A verdade dói, Xará. Por isso só escuto você e o ignorante. Eu gosto do ignorante. Gisele Oliveira. Pablo, você tá hoje sensacional. Pelo menos tem alguém gostando, né, Gisele Oliveira? Hoje essa live tá perigosa. Eu vi o Leite. Pablo, moro no Nordeste e você tem razão. Hoje o Nordeste é a âncora do país. Nas prefeituras, aqui a esquerda reina e a situação só piora. Cara. Não tem jeito, Infelizmente. A culpa é da população? O problema é que eu vou falar um negócio pra vocês aqui, pra concluir aqui. Se eu tivesse que dar uma solução pro Nordeste, se eu fosse um político honesto, né? Olha, esse povo aqui não tem condição de votar. Então, melhor a gente mudar na Constituição. A gente faz estados com mais poder de voto, né? Estados pêndulos, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um país rico e funciona desse jeito. A esquerda, ela precisa da corrupção. E ela precisa da pobreza para votar nela. Olha, 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma. Então aí já tem 14. Mais 4 anos de Lula, 18. 18 anos esses desgraçados no poder e o Nordeste não tem. Os caras fizeram a COP30, não tinha esgoto. Uma desgraça. 18 anos o PT no poder. É desgraça. Eles estão. Só que assim, o mundo, os globalistas, eles sabem o que está acontecendo aqui na América. Eles sabem. Só que faz parte do jogo globalista manter o Brasil, sabe? Faz parte. O Brasil também é um país pêndulo no mundo que ajuda a equilibrar as coisas no mundo. O Brasil não é assim por acaso. O Brasil, existem interesses externos para que o Brasil seja assim. Talvez, por isso que a gente torce, para que interesses externos para que o Brasil mude. Quem sabe agora com o Trump. Talvez não aconteça nada. Enfim, gente, muito obrigado. 3 horas e 16 minutos. Muito obrigado. Vou ver se eu solto algum corte. Eu vou fazer assim agora. Eu nem falei da Sonat, gente. Eu nem falei do site sonat.com.br para vocês ir lá me ajudar o canal aqui. Porque o YouTube, eu não ganho nada com o YouTube. 50% da loja toda em promoção no site sonat.com.br. Vai lá, adquira um acessório, compra para sua esposa, para sua filha, para sua neta, para sua mãe. Compra alguma coisa, você que é homem aí, ó. Minha esposa falou, Pablo, seus seguidores, acho que a maioria é homem. Então, se a maioria, eu não acho, eu acho que meio a meio. Mas se a maioria for homem, compra uma pulseira lá para sua mulher, cara. Ela vai gostar. Ó, vamos pegar aqui, ó. Sonat Inspirações. Compra uma pulseira baratinha, ó. Quer ver? Cadê as pulseiras? Pulseiras aqui. Ó, essa pulseira aqui, ó, de 230 com 50% de desconto, você vai pagar 115 com frete grátis. Dinheiro de 115 com frete grátis, dinheiro de pinga. Ou você pode comprar uma de coraçãozinho, entendeu? Com zircônia, como essa daqui, que é muito bonita. Essa aqui é banhada. Essa aqui tá para chegar mais, porque acabou. Essa aqui tá esgotada, mas é muito bonita. Mas se não quiser comprar essa, ó, dica de ouro. Essa pulseira aqui, 249, vai sair dos 125 com frete grátis.
é bonita, mas é muito bonita. A próxima live eu vou mostrar pra vocês. É muito bonita. Ela é de prata com zircônia. Muito bonita, tá? Então, e vocês, mulheres, vai lá também, compra alguma coisa, uma pulseira ou qualquer coisa lá e ajuda aqui o canal, tá bom, gente? Tem que fazer propaganda. O YouTube não me paga nada. Então, tem que fazer propaganda para vocês me ajudarem. Uma ótima tarde para vocês, uma ótima semana. E eu vou, como eu disse, eu vou no canal, vou fazer uma live, tentar fazer live todo dia às 2 horas. Depois eu vou fazer quarta e sexta, live é sua, com participação para quem quiser participar. Entrar ao vivo é só entrar no link que vai ficar fixado nos comentários do chat. Entra, se for de esquerda, entra, vamos debater. Se for nordestino que está discordando do que eu falo, entra, vamos debater. Entra, dá sua opinião, só não pode xingar. Pra gente não ser preso, né? Porque